Chegamos a mais um vídeo de domingo e se é domingo, você que sempre me acompanha por aqui já sabe, hoje trataremos sobre os preparativos e as projeções para essa semana, tirando como base, é claro, o calendário econômico. Como também sabemos, passaremos por uma super semana muito por conta do debate se ainda veremos meio ponto ou quem sabe até mesmo 0,25 de corte de juros a ser implementada pelo Banco Central norte-americano no próximo dia 18 de setembro, declaração do FOMC. Vamos comentar um pouquinho sobre essa mudança repentina de porcentagens e o porquê isso vem acontecendo, como também te preparar com os devidos alertas para os próximos dias. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Como de costume aqui no canal, eu inicio com vocês direto ao que interessa. A gente primeiro vai tratar um pouquinho sobre essa mudança repentina, esse salto na possibilidade de um corte de juros em meio ponto percentual que vinha sendo desconsiderado pelo mercado nas últimas semanas, e depois eu entro com vocês no calendário econômico completo com os demais eventos econômicos que podem também trazer para a gente a volatilidade tão aguardada dessa super semana, ou seja, a ação de preço deve cantar dentro dos principais mercados. Primeiro falando sobre esse tema inicial, na live dessa última quinta eu comentava com o Mário sobre já essa mudança repentina. A gente notava que dentro do CME, mais ou menos ali cerca de 25, 30% de probabilidade logo na quinta-feira. A gente não entendia muito bem o porquê isso havia acontecido de forma repentina, porque os dados econômicos, as últimas falas de membros ligados ao FOMC antes do período de blackout indicavam para a gente quase que 100% de chance que veríamos aí um corte menos radical, um corte mais tranquilo de 0,25 por parte do Fed. No entanto, tudo mudou, inclusive o Rodrigo trouxe para vocês essa informação em primeira mão, mérito total dele, inclusive dando os devidos créditos ao meu parceiro de trabalho aqui no canal, na sexta-feira durante a live dele, que o que mudou todo esse cenário de forma repentina, primeiro trazendo as probabilidades que eram de 10% para 30% e de 30% agora para 52%, domingo no momento da gravação desse vídeo, cerca de 3, 4 dias antes da declaração do FOMC, foi justamente uma matéria trazida por um cara que é muito conhecido dentro do jornalismo e principalmente muito conhecido quando o assunto é a questão da decisão da taxa de juros por parte do Fed. Ele já participou em momentos cruciais do mercado como esse e tende a participar novamente, como a gente está notando. Uma matéria produzida por ele aqui dentro do site do Wall Street Journal. Para quem não sabe, o nome dele é Nick Timiraos, Rodrigo trouxe nessa última sexta. Ele fala que os mercados ainda estão em aberto e que as possibilidades são iguais para que tenhamos ou meio ponto ou 0,25 como forma de corte de juros por parte do Fed. Essas falas por meio de um veículo de informação tão importante, é claro que mudaram de forma muito repentina as probabilidades do CME. Então essa matéria foi produzida nesse último dia 12 e desde então, 1 da tarde, no momento que foi publicada, o mercado começou a precificar essas falas do Nick Timiraos e começou a considerar que de fato o Fed não está decidido e que não tem nada ainda garantido e que a gente pode ver sim ou um corte de 0,5 ou um corte de 0,25 nessa próxima quarta-feira, e por isso os mercados se enchem de expectativa para o principal dia dessa semana, a super quarta, como a gente já comentou no início do vídeo. Portanto, a você que não tem acesso àquela plataforma bloqueada aqui no Brasil, recomendo que você encontre um correspondente aí em outro país que não esteja bloqueado para seguir e ativar as notificações ou ter uma forma de ter acesso ao que ele posta, porque muito possivelmente ele vai ser o principal correspondente do Fed nos próximos 2, 3 dias, e o que ele falar por meio das suas mídias, como também das matérias do Wall Street Journal, tendem a trazer volatilidade aos principais mercados. Então é muito importante acompanhar o que ele tem a dizer, porque isso deve trazer impactos diretamente na parte gráfica. E como eu já havia comentado, estamos em um período de blackout por parte dos membros ligados ao FOMC, ou seja, eles não podem dar entrevistas, não podem deixar opiniões, e isso acontece desde o dia 7 de setembro e vai rolar até, claro, o dia da declaração do FOMC. A gente não terá outra forma senão essa para especular na possibilidade de declaração do FOMC na próxima quarta. Então, muito possivelmente, esse cara, Nick Timiraos, dentre outros caras jornalistas ligados à economia norte-americana, muito possivelmente vão ditar o rumo dos mercados nos dias que antecedem essa super quarta.
Agora que a gente já entendeu o que está acontecendo e que a probabilidade está muito igual para ou 0,25 ou meio ponto percentual de corte nessa próxima quarta, eu entro com vocês, é claro, dentro do calendário econômico para a gente falar um pouquinho sobre o que nos aguarda nos próximos dias. A reabertura dos mercados na segunda-feira deve trazer um pouquinho menos de liquidez, porque a gente vai ver feriado na China no decorrer dessa semana e é bem possível que com a segunda principal potência econômica do mundo fora da jogada, a gente veja menos oscilação e menos ação de preço. No entanto, se tratando de uma semana tão importante em solo norte-americano, a gente pode ver sim uma movimentação assintosa dentro da SP500, principalmente devido ao mercado ainda estar precificando essas falas do Nick Timiraos, essa matéria do Wall Street Journal, como também o monitor do CME trazendo probabilidades quase que iguais para ou 0,25 ou meio ponto percentual. Então teremos aí muito possivelmente uma reabertura na segunda-feira, pelo menos nos Estados Unidos, bem animada. Além disso, na terça-feira a gente vai continuar com uma movimentação muito grande, porque traz para a gente a véspera da declaração na quarta-feira, como também dados econômicos bem importantes. Veremos vendas no varejo, será divulgado nos Estados Unidos, como também dados de produção industrial e estoque das empresas. Não menos importante, veremos também na Europa um índice muito levado em consideração pelos economistas e pelos investidores institucionais, que é o índice de percepção econômica, que é basicamente um índice de percepção do investidor institucional na economia da zona do euro e também, é claro, na economia da Alemanha. Ambos os dados serão divulgados tanto na Alemanha como também na zona do euro e é bem interessante acompanhar como eles serão divulgados, porque vimos aí recentemente, antes mesmo do corte de juros na semana passada por parte do Banco Central Europeu, alguns dados econômicos indicando para a gente alguns sinais de recessão na Alemanha, produção industrial muito fraca, então vai ser legal a gente acompanhar como esse dado será reportado na terça-feira. Na quarta-feira, eu não preciso nem dizer, veremos não só a declaração do FOMC tão aguardada para essa semana que o mercado ainda não sabe qual vai ser, como também, é claro, a grande e aguardada coletiva de Jerome Powell após essa declaração na parte da tarde. Antes disso, pela manhã, o mercado também promete amanhecer bem volátil, porque veremos o índice de preços ao consumidor, tanto no Reino Unido como também na zona do euro. Chegando na quinta-feira, acredito que a reabertura dos mercados muito vai depender do que for falado por Jerome Powell na quarta, como também qual será a eventual decisão do comitê votante do FOMC, e claro, a gente deve continuar a ver os mercados digerindo as decisões e as falas de Jerome Powell durante esse dia. Não só isso, veremos também nesse dia a decisão da taxa de juros lá no Reino Unido, que tende a ficar em 5%, como também dados de mercado de trabalho, um importante pilar da economia norte-americana, como pedidos iniciais por seguro-desemprego, dado que é divulgado semanalmente sempre às quintas. E não só isso, veremos também o índice de atividade industrial nos Estados Unidos, como também dados de mercado imobiliário, como é o caso de vendas de casas novas. Fechando para a gente a semana na sexta-feira, a promessa é de um dia um pouco mais calmo, ainda muito possivelmente digerindo as falas e os dados econômicos divulgados nos dias anteriores, já que veremos nesse dia de forma específica um calendário econômico bem vazio. Mas se tratando do último dia útil da semana, de uma super semana, é possível que a gente encontre uma tremenda ação de preço e a volatilidade esteja presente. Bom, e agora que você já está devidamente informado sobre os principais alertas para essa semana, durante todos os próximos dias, eu trago a vocês duas curiosidades bem interessantes, a primeira inclusive trazida pela BlackRock. Eles trouxeram uma certa fala muito incisiva sobre o Bitcoin que me chamou muita atenção e que se eu trouxesse uma fala como essa aqui, há mais ou menos 1, 2, 3 anos atrás, muito possivelmente as pessoas interpretariam como Satoshi Nakamoto que falou isso aqui. Mas na verdade, como a gente já vê a iBit prosperando, né? O ETF da BlackRock indo muito bem, nessa última sexta inclusive trouxe um grande inflow, o maior já visto nos últimos 2 meses, a gente viu eles trazendo uma fala muito importante. Eles falaram o seguinte: o Bitcoin pode servir como uma proteção contra a desordem global, inclusive contra até mesmo a confiança em governos, bancos e moedas fiduciárias. Quem falou isso não fui eu, não foi o Igor, não foi o Rodrigo, não foi o Mário, não foi Satoshi Nakamoto, não foi Jack Dorsey, não foi Michael Saylor, que são pessoas que vocês estão acostumadas a verem falando de forma positiva sobre o Bitcoin. E sim, quem falou isso foi o principal gestor de ativos do mundo, a BlackRock, com trilhões sobre sua administração. Então eles entendem que o Bitcoin
têm o seu devido valor e com o passar do tempo eles enxergam isso cada vez mais e a tendência é que quando você vender o seu Bitcoin, é muito possível que eles sejam os eventuais compradores. Pense nisso. E por fim, e não menos importante, para que você entenda que a longo prazo a curva do Bitcoin é muito provável de alta, a gente pode ver isso aqui, ó. Os ETFs compraram nessa última semana cerca de 7.000 Bitcoins, enquanto os mineradores produziram somente um terço disso, cerca de 2.200 bitcoins. Então a gente pode ver que cada vez mais a procura vai ser maior, cada vez mais a demanda por Bitcoin vai ser crescente e cada vez mais também a oferta será cada vez menor por parte dos mineradores e dos novos Bitcoins que estão entrando todos os dias, sendo produzidos através da cadeia de blocos e do processo de mineração do Bitcoin. Então pense nisso, entenda que o Bitcoin tem os principais princípios de economia, que é basicamente oferta e demanda, com uma oferta muito limitada, cada vez menor, e uma demanda crescente que tende somente a crescer. Daqui pouco tempo a gente vai ver uma dificuldade tremenda de uma pessoa ter um Bitcoin inteiro, portanto acumule satoshis enquanto você pode. Fico por aqui, agradeço a você que ficou comigo até o fim desse vídeo e te encontro numa próxima.